Seja bem-vindo a mais uma aula com questões da Banca Avança SP. Vamos continuar a nossa correção das provas da parte de matemática, obviamente, das provas do concurso de Paraty, dia 20 de outubro. Já fizemos duas correções, as aulas 22 e 23, e agora vamos corrigir a prova de agente de segurança escolar. E foi uma prova que se destacou das outras de cargos de nível fundamental porque ela teve 15 questões de matemática, enquanto os outros cargos de nível fundamental tiveram apenas 10 questões. Porém, essas 5 questões a mais serão corrigidas aqui, enquanto que as 10 questões anteriores dessa prova aqui, especificamente, já foram corrigidas na aula 22, porque as 10 questões iniciais dessa prova de agente de segurança escolar são iguais às outras. O que muda são as 5 finais. Nesse vídeo eu vou trazer somente as 5 finais, porque as outras 10 já foram corrigidas lá na aula 22. Então, papel e caneta na mão. Sempre que possível, pause o vídeo, tente resolver as questões, ou pelo menos refletir um pouco no problema, para gerar neuroplasticidade, você conseguir evoluir. E aí depois você solta o vídeo, preferência vai soltando aos poucos. Ah, não consegui resolver. Aí você solta um pouco, destrava alguma coisa, pausa de novo, e assim vai. Assim você consegue tirar muito mais proveito de uma aula só. Em uma aula só você consegue aprender bastante coisa, estudando da maneira mais eficiente. O grosso do aprendizado acontece principalmente quando você tenta por si mesmo. Então, bons estudos. Questão 26. Em uma loja de eletrônicos, uma pessoa compra uma televisão e 3 caixas de som, gastando no total R$ 1.200. Se o preço de uma caixa de som é de R$ 200, qual é o preço da televisão? Seguinte, eu vou chamar de C, preço de uma caixa de som, e T, preço de uma televisão. Toda essa informação do enunciado pode ser traduzida da seguinte forma: 3 vezes o C, ele comprou 3 caixas de som, mais uma vez o T. E a soma desses valores dá R$ 1.200. Então essa equação traduz o custo dele. E a gente tem o seguinte: C é igual a 200, T é o que a gente quer saber. Substituindo na equação, a gente vai ter 3 vezes 200 mais T, 1 vezes qualquer coisa, uma coisa que qualquer coisa, igual a 1.200. Pronto. Cenário ideal, uma equação onde você está com uma incógnita só, e é justamente o que você quer descobrir. Basta que você isole ela de um lado. Então, para fazer isso, ó, aqui vai dar 600, certo? Eu vou subtrair 600 dos dois lados. E aí vai cortar com esse e vai diminuir esse 1.200 aqui. 1.200 menos 600 é 600. Gabarito, letra B. A televisão custa R$ 600. Questão 27. Uma biblioteca possui 5 estantes, cada uma contendo 50 livros de física e 20 livros de química. Se cada livro tem, em média, 250 páginas, quantas páginas de química há no total? Bom, vou montar a seguinte equivalência. Um livro equivale a 250 páginas. Show. Eu quero saber quantas páginas de química há. Ah, isso é fácil. Tem 20 livros de química, cada livro tem 250 páginas, 20 vezes 250. Sim, mas isso ainda está incompleto. Por quê? Porque são 5 estantes. Cada estante tem 20 livros de química. Então, o total de livros de química é 5 vezes 20. Ou seja, 100 livros de química. E, por sua vez, voltando nessa equivalência aqui, ó, eu tenho 100 vezes um livro. Então, é como se eu tivesse pegado essa equação e multiplicado por 100 dos dois lados. 100 vezes um livro equivale a 100 vezes 250 páginas. Então, 100 livros equivalem a, ó, multiplicar por potência de 10. Você repete o número, outro número, e adiciona tantos zeros quanto forem a quantidade zero dessa potência. No caso aqui é 100, são 2 zeros. Pronto. Então, achamos que 100 livros vão corresponder a 25.000 páginas. Gabarito, letra B. Um jeito para deixar essa questão mais difícil seria ter a opção 5.000 páginas como alternativa, porque ia punir a pessoa que não se atentasse a esse detalhe e fizesse somente a conta de 20 vezes 250 páginas, que dá o 5.000.
pessoa vai lá e marca a opção 5.000 páginas. Só que esqueceu esse detalhe, que eram 5 estantes com 20 livros de química em cada. Questão 28. Assinale a alternativa que apresenta o 41º número par antecessor de 326. Bom, quem acompanhou a playlist da Avança já tá craque nessa questão aqui. Questão característica aí da banca. Primeira dificuldade é entender a que número isso aqui se refere. Seria o 41. Beleza. Vamos montar essa sequência. Começar pela nossa referência, que é o 326. Ele quer saber do número par antecessor, o 41º número par antecessor de 326. Então, eu vou considerar essa sequência regredindo. Antecessor é o que vem antes, em busca desse antecessor que ele deseja. Então, essa sequência vai regredindo de 1 em 1. Lá na frente, vai ter o número desejado, que no auge da minha criatividade eu vou chamar de x. E depois a sequência continua. Então, vamos entender. Vamos olhar somente para os antecessores pares e ver como eles estão se comportando. Então, olha só. Aqui está a nossa referência. Qual é o primeiro antecessor par ao 326? É esse aqui, 4. E ele está a 2 unidades atrás do 326. Ou seja, numericamente falando, é 2 unidades a menos. Qual é o segundo antecessor par do 326? O 2. É o 322. Percebe que ele está a 4 unidades atrás do 326. Ou seja, 4 unidades a menos. Então aqui, ó, percebe que o número da posição que esse antecessor par ocupa, multiplicado por 2, é justamente a quantidade de unidades atrás que esse número está da minha referência. Então aqui é 326 menos 2, 326 menos 1 vezes 2. O segundo antecessor par é 326 menos 2 vezes 2. O terceiro antecessor par seria 326 menos 3 vezes 2. Então, sempre pego o número da posição desse antecessor, que eu estou analisando, e multiplico por 2. Pego esse resultado e diminuo do 326. Diminuo por quê? Porque eu estou buscando antecessores. Se eu estivesse buscando sucessores, eu somaria. Então, o número x, que é o que eu quero saber, está lá na posição 41. Isso analisando as posições dos antecessores pares. Tá? Então, esse número vai ser a minha referência menos 2 vezes a posição que esse número está ocupando nessa sequência de antecessores pares. Vai ser x igual a 326 menos 82. Aqui, eu vou usar um macete para fazer essa conta, tá? Numa diferença, se você somar ou subtrair um certo valor em uma das partes, fizer essa mesma alteração na outra parte, você não muda a diferença, tá? Então essa diferença aqui é igual, por exemplo, eu vou transformar esse 82 num 100. Eu acho que vai ficar mais fácil fazer a conta. Então, para transformar ele no 100, eu tenho que aumentar 18. Só que para manter a diferença igual, eu tenho que aumentar 18 no 326 também. Então aqui fica 344 menos 100. Essas duas diferenças são iguais, tá? Só que essa aqui é mais fácil de calcular. Aqui fica 244. Gabarito letra A. Foi só um artifício que eu gosto de usar, tá? Poderia armar essa conta aqui e fazer normalmente, se desejar. Só para explicar, imagina assim, 2 menos 1. Adiciona qualquer valor aos dois ao mesmo tempo. Isso aqui a gente sabe que dá 1, certo? Sei lá, eu vou adicionar 5. Então, aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 6. Percebe que a diferença continua a mesma. Dá até para ver de modo genérico. Tenho dois números, A menos B, resultando em um certo valor C. Vou adicionar um mesmo valor aos dois, valor D. Então aqui fica A mais D menos B mais D. Isso aqui vai ser igual a A mais D. Aqui, ó, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Os dois eram positivos, os dois vão ficar negativos. Reorganizando isso aqui, eu posso escrever assim, ó, A menos B mais D menos D. Ora, eu tenho o mesmo valor sendo subtraído por ele mesmo, isso aqui zero. E aí fica A menos B. Então percebe que a diferença se mantém, no caso. Foi de onde a gente partiu. Questão 29. Seu José, de 85 anos, foi ao supermercado e comprou café e leite. Ele pagou com uma nota de R$ 100 e a compra totalizou R$ 54,36. Qual foi o troco
que seu José recebeu. Troco é justamente a diferença entre o valor que eu entrego e o valor da compra. Então ele entregou a diferença entre o que ele entregou e o valor da compra. Armando a continha, que ficaria assim. Subtração com zero às vezes pode dar uma embolada, com um monte de zero assim. Então vamos treinar. Quando o número de cima é menor que o de baixo, a gente tem que pegar emprestado. Então, zero não dá para tirar 6 do zero, né? Então a gente tem que pegar emprestado para o lado. Só que o lado não tem, o lado é zero. Continua a busca. Aqui também não tem, aqui também não tem, aqui tem. Então eu vou pegar esse aqui, vai se transformar em zero. E aí eu vou trazer isso lá para o primeiro que eu tava precisando. Show! Só que nesse processo, todos esses zeros aqui no caminho, que apareceram até eu conseguir chegar a alguém que não era zero, eles vão virar 9. Agora você consegue fazer essa conta tranquilamente. 10 menos 6, 4. 9 menos 3, 6. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 4, 5. 9 menos 5, 4. Então o troco dele é R$ 45,64. Gabarito letra A. Caso você não lembrasse de como fazer essa conta, você poderia usar um raciocínio reverso. Você sai do valor da compra e vai somando até chegar ao 100. A quantidade de valor que você foi adicionando é o troco. Então você pode ir bem com calma. Você partiu do 54,36. Aí você adiciona aqui, por exemplo, 4 centavos. Aí fica 54,40. Aí agora você adiciona 60 centavos para arredondar. Fica 55. Agora você adiciona R$ 5 para arredondar para 60. O objetivo, lembrando, é chegar no 100. 60 por 100 é 40. Chegou no 100. Agora o seu troco vai ser justamente todos esses valores que você adicionou. A soma deles, né? Somando eles, você vai achar 45,64 também. E a derradeira, questão 30. Um terreno foi avaliado em R$ 450 mil. Após a construção de uma casa no local, o valor do terreno e da casa, juntos, teve uma valorização de 15%. Qual é o novo valor do terreno com a casa após essa valorização? Basicamente, ele falou que o valor de 450 mil aumentou em 15%. Como que eu expresso isso matematicamente? Talvez o jeito mais intuitivo e mais simples de se entender é você calcular primeiro quanto vale 15% de 450 mil e adicionar esse valor aos 450 mil. E aí você vai calcular o valor pós-aumento. Outra forma seria você entender o fator de correção. Se eu tenho aqui 100% equivalendo a 450 mil, eu tenho um certo valor X, esse valor é o meu 100%, 450 mil. E aí eu aumento esse valor em 15%, 15% do próprio X. Aqui, a gente pode representar assim, 1 vezes X. 15% a gente sabe que é uma fração de denominador 100, 15 por 100%. Também pode ser expressa na forma decimal. Então aqui eu tenho 1x mais, dividindo 15 por 100, dividir por potência de 10 é fácil. Você olha o número de zeros. A vírgula do 15 está aqui. Você anda 2 zeros para a esquerda. E são 2 zeros embaixo. Então esse aqui vai ficar 0,15x. Eu tenho 1x mais 0,15. Então eu posso somar essas duas coisas. Vou ter 1,15x. Então, aumentar em 15% é a mesma coisa que pegar esse valor original e multiplicá-lo por esse fator. É chamado de fator de correção, 1,15. Se fosse diminuir 15%, eu faria 1 menos 0,15. Então, multiplicaria o valor original por 0,85. Então, vamos lá, vamos calcular 15% de 450 mil. Isso em matemática fica assim, 15% de... Aí você multiplica, e aí o valor que você está alterando, que é o valor do terreno. Isso aqui eu posso simplificar, fica 15 vezes 4.500. Isso aqui vai ser igual a 67.500. Isso corresponde ao valor do aumento. Então, para eu achar o valor atual, o novo valor do terreno, é 450 mil mais 67.500. Vai ser igual a 507.500. Gabarito letra B. A outra maneira por fator de correção seria mais direta. Você ia multiplicar
450 mil pelo fator de correção. Fator de correção porque é um fator, está corrigindo o preço. E aí esse resultado aqui já te deixaria direto nos 517 mil. Você pode perceber, ó, se eu multiplico um certo número por um fator maior que 1, eu aumento esse número original. Se eu multiplicar esse mesmo número, um exemplo aqui, o 450 mil, por um fator menor que 1, eu vou diminuir 450. E se eu multiplicar por um fator igual a 1, eu não mudo nada. Eu um elemento neutro na multiplicação. Então é por isso que eu quisesse dar um desconto de 15% nesse valor do terreno, faria 1 menos 0,15 vezes 450 mil. E isso seria igual a 0,85 vezes 450.